E aí, na verdade, não foram só 4 vitórias. A gente teve um período, acho que de 12 jogos. Em 12 jogos a gente perdeu o Palmeiras só. Acho que foram 7 vitórias e 4 empates e uma derrota. Foi uma sequência importante pra gente. Eu acho que depois disso, como aconteceu depois da vitória do Santos, e no começo do campeonato a gente também teve concentração, a gente baixou o nível de concentração, e as derrotas, as 5 derrotas, elas têm características muito distintas. O jogo de hoje, por exemplo, não foi igual a derrota do Grêmio, e Juventude do São Paulo também não teve nada a ver. Eu acho que o Grêmio e o Botafogo foram derrotas muito parecidas, que a gente foi muito apático, praticamente do começo até o final do jogo. Hoje o aspecto anímico melhorou, a gente marcou melhor, e a gente estava com dificuldade de criar, o time com uma certa falta de confiança, faltou coragem para poder fazer as coisas, para adentrar mais o último terço do campo. Foi conseguir construir um maior número de finalizações, mas teve muito mais vontade de marcar e de se defender. O jogo foi mais equilibrado. E a expulsão acabou determinando muito o resultado do jogo também. Aí a gente ficou com um jogador a menos, o Bahia colocou um pilha mais atacantes, só que a gente tomou um gol de novo numa falha que a gente não devia, uma coisa fácil de resolver. Foi o Bahia, isso também tem sido uma constante nesses últimos 5 jogos. A gente mais entregando o gol do que os adversários construindo de maneira contundente. Então agora a gente tem que saber juntar de novo, unir e melhorar, porque sexta-feira a gente tem um Inter em casa e a gente precisa fazer melhor o que a gente tem feito. Depois dessa fase boa que o Rafael citou, agora com essa sequência de 5 derrotas, os vascaínos voltaram a fazer contas com o rebaixamento. Isso é uma coisa que ainda passa na cabeça de vocês, dentro do vestiário, do elenco. Vocês veem o rebaixamento como uma ameaça real ainda antes de terminar o campeonato? Claro que vê. E tem que ver mesmo. A gente não tem pontuação ainda, faltam 3 jogos, a gente precisa pontuar. E isso é uma coisa que a gente devia ter. Isso é talvez um dos erros principais do time, é meio que quando o campeonato se apresentou para a gente tinha repertório, condição, jogando futebol de uma maneira que a gente podia aspirar coisa melhor, a gente meio que rejeitou. A gente não abraçou, e a torcida incentivando e apoiando. E aí, ou se você não vai, você fica. Você não fica mais ou menos, ou vai para cima ou vai para baixo. E a gente, porque no mesmo lugar você não fica. Se você não vai, não produz e não ganha jogo, o lugar da tabela a gente não ia ficar. A gente ia ficar em 7º lugar. A gente podia ter avançado mais, podia estar falando de uma outra coisa hoje, mas hoje a realidade é essa. A gente precisa pontuar, e o rebaixamento, lógico que é uma questão. Faltam 3 jogos para terminar o campeonato, não precisamos ganhar. Precisamos ganhar jogo. A torcida está certa de fazer conta, e a gente tem que ganhar jogo. É isso que a gente tem que fazer. Diniz, boa noite. Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. 5 derrotas consecutivas, é difícil normalizar isso, né? O Vasco ele se comunica um pouco mal com o seu torcedor em relação a algumas coisas administrativas. Venda da SAF, a questão do potencial construtivo e reforma de São Januário já perderam também o tempo, aí, o time de quando vai ser. A gente tem também as ações da Vasco SAF em arbitragem, também não temos nenhum posicionamento oficial. E essa ansiedade, né? Própria falta de comunicação vai para o torcedor começa também a especular muita coisa, e agora chegou na sua pasta Campo e Bola. Tem várias especulações acontecendo durante essa semana. O Diniz perdeu o vestiário, o elenco está rachado, os jogadores não estão se comprometendo com o brasileiro para a Copa do Brasil, enfim, várias especulações. O que eu vou pedir aqui para você, por gentileza e com todo respeito? Se você pode ser o mais sincero e o mais esclarecedor possível, ao contrário do Vasco, para o seu torcedor. O que realmente está acontecendo? O que você pode falar? Eu sei que existe um limite para isso, claro, mas até onde você pode falar, eu peço para você esclarecer para o torcedor. E se você trazer esse problema para você, como você é um grande líder, você traz para você vários problemas que vêm acontecendo durante sua passagem no Vasco. Você acha que a sua relação com o Pedrinho que já falou, externou vários momentos que é muito seu fã, que gosta muito de você, se isso te coloca numa zona de conforto diante desse cenário que em qualquer time grande seria pautado uma demissão. Obrigado. Não tem conforto no Vasco com 5 derrotas, Lineker.
E o Pedrinho gosta muito de mim, mas se o dia que ele tivesse que me demitir, ele teria que me demitir. Mas eu não acho que é essa a questão. Você sabe que o time tinha uma projeção, o time conseguiu feitos importantes. Nesse período que eu estou aqui, a gente teve momentos brilhantes, assim, meio que de subir e descer, a vitória do Santos, a classificação do Botafogo, essa série de 12 jogos praticamente com uma derrota no meio, e jogando de uma maneira tal que a gente deu muita esperança para o torcedor, e o torcedor tem esperança também, nós estamos na semifinal da Copa do Brasil. E não tem muito sentido, e não é por conta de mim, não é por causa do Pedrinho, você especular assim, demissão, porque foi assim, praticamente 14 dias para cá que aconteceram esses 5 jogos. Então você não pode, isso é um mal do futebol brasileiro. Então uma coisa que era fantástica em 14 dias, que tipo de administração seria essa? Que alguns clubes fazem isso, e é ruim, né? Você tem que demitir, se o cara não confia, se o cara acha que não vai prosseguir, se acha que é ruim. Se você vê as coisas importantes que o Vasco tem, o Ryan, o crescimento do Ryan, de um monte de jogador do Barros, de muita gente. O Paulo Henrique foi para a seleção, os colombianos chegaram aqui, estavam fora da seleção, voltaram para a seleção, o Puma continua sendo convocado. Então tem um monte de coisa boa nesse período. Nós tivemos 14, 15 dias de futebol assim. Se você não aproveita, a gente tinha que ter aproveitado melhor o momento que assim se apresentou para a gente. Hoje não faltou vontade, não faltou ânimo, mas não faltou concentração também. Mas contra o Juventude faltou contra o São Paulo, faltou contra o Botafogo. Então agora o time vai reaprendendo. Quando eu falei uma vez numa entrevista aqui que o time o Vasco aprendendo a ser grande, não é o Vasco instituição. O Vasco é gigantíssimo, os maiores times do mundo. Vou comparar o Vasco com o Manchester United. Lá em 2000 fizeram semifinal de campeonato mundial, e o Manchester United, esse período para cá, passa por um período parecido com o Vasco. E eu falando um recorde histórico aí dos 25 anos para cá. Acho que ele já é agora, nessa temporada, provavelmente é a temporada na carreira dele que ele fez mais partidas consecutivas, treinamentos consecutivos. Então tem um monte de coisa boa nisso. O que tem de muito ruim? Esse recorte de 5 jogos, ele é muito pesado, muito ruim. E é uma tristeza muito grande. Eu quero vir aqui comemorar a vitória, falar de vitória do Vascão, assim que for possível. Então, assim, eu agradeço a tua pergunta, foi até bom, a tua pergunta foi muito boa, para eu poder esclarecer as coisas. Professor Diniz, boa noite. Ícaro Calder. Considerando o jogo de hoje, a principal característica do seu time é a construção apoiada, a saída curta, com troca de passes. E o 4-3-1-2 do Bahia, com o William José fechando no Cauã Barros, acabou o senhor não fazendo a saída curta, como é característica do seu time, e optando por uma saída mais longa. Por qual motivo se deu isso? Obrigado. Queria que o senhor respondesse taticamente também. Obrigado, professor. Não, taticamente não foi por conta disso. A gente saiu mais alongado porque a gente não estava com a confiança necessária para sair jogando curto. Que é uma das coisas que muita gente cobra, que o time não sai jogando de outras maneiras. A gente saiu de uma maneira mais longa, era o que dava para fazer hoje, como foi contra o jogo do Botafogo. A gente saindo mais curto, não estava tão difícil para sair. Hoje a gente veio para o jogo hoje mais pressionado, tinha um decréscimo ali de confiança, o Felipe Coutinho também não jogou, que é um jogador que ele se aproxima e acaba dando confiança, além de dar genialidade para a saída, ele acha outros tipos de espaço, a ausência dele acabou também tirando um pouco do repertório para a nossa saída, e a gente optou, somente no segundo tempo, sair com bola mais longa, que era o que o jogo estava pedindo. Nos últimos 5 jogos, o Vasco acabou levando 11 gols, né? Um dos fatores que tem ajudado para esse momento ruim que não vinha acontecendo na fase em que o time estava com mais confiança, estava ganhando os jogos e empolgando o torcedor novamente. Eu queria saber se esse fator te preocupa muito também nesse momento, além das discussões que você falou agora há pouco, e como recuperar esse ânimo, essa confiança, esse desempenho que tinha antes, a defesa tentando sair zerada, pensando também na semifinal contra o Fluminense, que daqui a pouco está aí e é um momento importante para o ano do Vasco. Eu acho assim, que no jogo de hoje, o que o time melhorou em relação às últimas partidas, teve bastante entrega dos jogadores. A gente não foi um time que encantou, a gente não foi um time envolvente, mas foi um time que voltou à vontade de marcar e de competir. Eu acho que isso aí já é um ponto positivo do que vai seguir para frente. Né? A outra pergunta que eu quero? A da defesa, os gols tomados. Então,
A gente estava naqueles 8 jogos, a gente ficou, acho que umas 4, 5 partidas sem tomar gol meio sequencialmente. Falar que foi quando entrou o Cuesta e o Robert Renan, e eu sempre falava assim, não é por conta disso, isso é uma conta fácil de fazer, que não é isso. Tanto é que o tempo passou e está provado que não é por conta disso. Eu acho que eu vou repetir, cai naquilo da primeira pergunta que foi feita. Cai assim no momento quando as coisas se apresentam para você seguir e melhorar teu desempenho, e almejar coisas maiores, entregar mais coisas, o time deu uma acomodada que não devia e está pagando um preço por conta desse momento que a gente não soube aproveitar. Queria perguntar, ali dentro do vestiário, como é que a mensagem que você passa para os jogadores depois de uma derrota como essa? Você enfatizou que a expulsão do David foi determinante para a partida, também enfatizou os erros defensivos, mas também enfatizou que o Vasco precisa melhorar, ganhar jogos para pontuar. A mensagem para os jogadores é mais de uma bronca, talvez, de tentar mexer ali animicamente com o elenco, ou de tentar reanimar para dar confiança para os jogadores? Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que tem correção, e todo mundo sabe, e tem coisas importantes que a gente melhorou o estado anímico, e a gente precisa voltar a ter coragem para poder, confiança para fazer as coisas que o time sabe fazer. Então, eu acredito muito no time. Eu já falei mais de uma vez, é um time que trabalha muito, o Vasco. Trabalha muito mesmo. É um dos times que eu peguei na minha carreira que mais trabalha, e a gente vai juntos sair dessa situação.